Bom, existe um tipo de dor que vem de não ter feito algo errado, mas de ser punido por ter feito algo certo. Parece, soa meio estranho isso, né? Uhum, Mas é uma realidade. A dor de obedecer e ainda assim ser traído. uhum. A dor de resistir à tentação e mesmo assim acabar sendo injustiçado. E tem aquela dor também, que é uma dor que a gente confia em Deus, mas parece que Deus silencia. Né? E a gente fica ali com aquela dor pensando, né? Onde está Deus? Então, eu acredito que muitas pessoas já se questionaram, né? Em estar fazendo o que é certo, continuar tentando fazer o que é certo, parece que nada muda, ou que as coisas só pioram, né? E muitas vezes Deus parece realmente estar em silêncio e ignorar as nossas dificuldades e necessidades. Mas essa é uma percepção equivocada nossa, porque Deus está com os olhos dele sobre nós, ele nos ouve e o melhor está por vir. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Pode crer. Crer. Eu sou Viviane Aguirres. Eu sou Oscar dos Anjos e toda semana nós basicamente estudamos e buscamos uma aplicação real do Evangelho para as nossas vidas. Isso. E nós vamos estudar algo muito especial hoje. Gente, nossa, é uma história assim que eu particularmente amo Foi demais. maravilhoso poder estudar sobre José essa semana. Muito bom. Isso. E nós vamos estudar a semana de 9 a 15 de março, Uhum. Gênesis de 37 a 41, né? Com o tema O Senhor estava com José. Então nós sabemos que Deus ele abençoa aqueles que confiam nele, né? Mas às vezes, como a Viviane falou, parece que não é assim. Parece que na prática, às vezes, quanto mais você é fiel, mais difícil a situação fica. Exatamente. E isso nós vamos investigar então. Vamos saber de fato se é isso mesmo ou é uma percepção equivocada que nós temos, né? No manual ele nos ensina: o Senhor estará comigo em minha adversidade. Então a gente vai começar cronologicamente em Gênesis 37. Então José aqui, ele ainda é jovem, ele tem basicamente alguns sonhos, e esses sonhos ele revelam algo sobre o propósito de Deus na vida dele. E a gente vai ler um pouquinho sobre esse sonho. Isso, Gênesis 37, de 5 a 7. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Aqui, Oscar, tem uma palavra que para mim causa um impacto, que é uma palavra muito forte, né? Por isso o odiaram. O ódio, ele não é um sentimento que nasce assim, Do nada. brotou do nada. A Uhum. gente pode ter uma percepção que aquele já era um sentimento agregado a outros que já vinha sendo cultivado há algum tempo, né? Sim. Porque José ele tinha algumas características que o diferenciavam dos irmãos, né? De fato, Jacó ele tinha uma demonstração de afeto diferenciada por José, porque José era o primogênito dele com a mulher que verdadeiramente ele desejou e ele amava. O que a gente observa e fica bem explícito que Jacó tinha sim um afeto maior por José, porque José era o primogênito com Raquel, que foi a mulher que ele verdadeiramente desejou ter como esposa. Além de José, com Raquel, ele teve Benjamim. Só que Raquel morre no parto de Benjamim. E além de José e de Benjamim, ele tinha os filhos com Lia, que era irmã de Raquel, e com as servas. Mas o favorito dele fica bem explícito que era José. Até porque José também tinha uma conduta diferenciada e a gente vê aqui. Então, nesses versículos que foram lidos, a gente vê o ódio, como eu falei, uma palavra muito forte.
E no versículo a seguir aqui, no 11, 37, 11, a gente vê mais um sentimento ruim em relação a José por parte dos irmãos. Esse versículo aqui, um pouquinho antes, também fala de um sonho, basicamente, que ele teve, né? Que foi um outro sonho que ele e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse assunto no coração. Que ainda que o pai dele tenha se manifestado dessa forma, o pai dele sabia que era verdade. Que algum dia aquilo ali ia Ele acontecer. conhecia todos os filhos. É igual, você tem vários filhos, você conhece cada filho, você entende o potencial de cada filho. E ali, Jacó já sabia exatamente quem era José. Então nós vemos aí um sentimento de ódio e um sentimento de inveja. Sim. E a gente entende que esses sentimentos, eles não provinham de Deus. Muito pelo contrário. Sim. São sentimentos característicos do opositor. Do homem natural, né? Exatamente. E aí, a gente dando continuidade aqui, vamos ler então Gênesis 37, 18? E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então vamos falar qual foi esse contexto aqui. Os irmãos de José, eles estavam cuidando do gado, e aí Jacó falou assim: José, vai lá olhar onde seus irmãos estão, ver o que eles estão fazendo. E aí entra o versículo 18, que fala, eles já estavam aborrecidos por causa dos sonhos, já estavam com ódio no coração, já estavam com inveja. Qual foi o próximo sentimento? Queria matar ele. Vão matar ele. Você está vendo como que é um processo, que as coisas, a sementinha, ela é plantada e ali vai amadurecendo aquela semente ali do mal, neste caso, que vai levando, uma coisa vai levando a outra. Olha como que a gente precisa estar atento, vigilante para não perder o foco. Porque de um sentimento ruim nasce outro, outro e outro. Eles poderiam ter sido mais resilientes com toda aquela situação. Ou talvez mesmo que não gostassem de José, eles pensassem sobre os sentimentos que eles estavam tendo. Pô, ele é meu irmão, tô começando a odiar ele, tô começando a invejar. Então, sim, tipo, o autoconhecimento, como ele também é importante, né? No nosso sim, progresso espiritual. Às vezes a gente acha que isso é só uma coisa secular. Ah, não, mas isso é bobeira. Mas quando eu entendo aqueles gatilhos, aquilo que está trazendo aquele sentimento, já é um sinal que eu preciso mudar, ou pelo menos ter uma percepção de autocontrole, né? Sei onde isso está me levando. E todos faziam parte do convênio, todos tinham um conhecimento pleno da palavra de Deus. Eles sabiam que aquele sentimento ali não provinha de Deus. Eles poderiam ter buscado Deus para tirar aquilo do coração deles. Eles podiam ter buscado o próprio pai. Mas eles já estavam contaminados. Então, quando viram José chegando, já começaram a tramar. Então, conforme a gente leu, eles viram ele vindo de longe, já tramaram ali, pegaram José e jogaram numa cisterna. A partir do momento que eles deixaram José na cisterna, eles foram comer. E aí, eles comendo ali, eles viram de longe que vinha uma caravana, e aí eles pensaram, não é vantajoso matar. Ele é nosso irmão, vamos fazer o seguinte, matar a gente não vai, mas vender não tem problema nenhum. Você vê que a mente já está tão deturpada, ali não estava saindo absolutamente nada de bom. Sim. E venderam José pelo preço de um escravo da época, por 20 pratas. Na verdade, um escravo adulto, ele custava cerca de 30 ciclos de prata. Eles venderam ele, ele não é tão adulto assim, sim, deve ele ter tinha seus... 17 anos, Então, deve dar pra gente cobrar isso aqui que eu acho que vão pagar.
E se nós fizermos uma conexão entre José e Jesus Cristo, Dá para fazer várias conexões, inclusive. não é? Sim. Traição, foi vendido como escravo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente, José ele não fez nada de errado, né? Ele apenas recebeu uma revelação. Os sonhos dele eram uma revelação, né? E essa é a primeira pergunta que o manual do Vem Segue-me ele faz. O que José fez para ficar próximo do Senhor? Então, ele basicamente continuou sendo o que ele sempre foi. Ele continuou sendo íntegro. E mesmo com a promessa que parecia distante, né? Daquele sonho, porque eu acho que nem ele, na verdade, tinha consciência sobre o que era aquilo. Sim, sim. Na verdade, ele meio que estava tentando advertir aos irmãos e ao pai de que aquilo ali poderia acontecer. Tanto que ele fala, ó, ouve, eu tô pedindo para vocês ouvirem. E ele nem sabia o que era, provavelmente, aqueles sonhos que ele estava tendo, né? Então, basicamente, você percebe que ele manteve, nesse primeiro momento, ele manteve a integridade dele, mesmo no momento de dificuldade. Exatamente. Que, na verdade, isso não é muito fácil, né? Não. Na verdade, essa eu acho que é a maior dificuldade, né, que a gente Você tem. se manter íntegro no momento de dificuldade. Porque quando tudo vai bem, quando você está na sua zona de conforto, é uma coisa. Mas a hora que, de fato, as coisas mudam e você precisa se posicionar, acho que isso é muito complicado. E naquela ocasião, essa foi a escolha de José. Continuar íntegro. Não tinha porquê ele se transformar numa outra pessoa, né? Mediante aquela situação que ele estava começando a vivenciar ali. Mas agora a gente também volta para a dor, que uma coisa, às vezes, é você imaginar que alguém possa fazer algo contra você, não a sua família. Família, a intenção, né, o entendimento que a gente tem é de acolhimento. E naquele caso ele não foi. Muito pelo contrário. Como nós já falamos, foi de traição. E aí nós vamos ler agora Gênesis 39, de 2 a 5. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Viu, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Quando é que Potifar ia imaginar que um escravo ia abençoar a casa dele? No máximo servir. No máximo servir. Mas abençoar. Então, olha o que o poder de Deus faz na vida de uma pessoa. E principalmente o que a obediência de alguém pode influenciar nas outras pessoas. Sim. Uma vez eu vi uma... não me lembro onde, em que citação que eu vi sobre isso, mas que falava que por meio de uma pessoa justa, uma nação inteira pode ser abençoada por causa daquilo ali. E a gente vê que no caso de José, era exatamente isso que estava acontecendo. Mas por causa de José, você percebe, a escritura fala claramente, por causa dele, que a casa do egípcio era abençoada. E Potifar, ele desenvolveu ali um relacionamento de confiança plena em José, que ele não tinha mais nem noção do funcionamento das coisas. A gente lê que era tudo com José. Sim. Tudo José que resolvia, era tudo José que fazia, né? E José, ele poderia simplesmente ter falado: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? O que eu fiz para estar passando por isso? Muito pelo contrário, ele vivenciou aquela situação da melhor forma que ele poderia fazer. Continuando obediente ao Senhor e fazendo o melhor. Né? Portanto, ele tinha também um tratamento diferenciado. Mas isso também lhe causou um problema. Por quê? Além dele ser muito bom nas coisas que ele fazia, e ter aquele espírito de liderança, né, administrativo,
ele também tinha uma aparência, as escrituras falam que ele tinha uma aparência muito boa, né? O que dá para a gente entender que ele era um homem de grande porte, bonito, Sim. apesar de ser jovem, né? Sim. E olha no que se desenrolou isso, né? Então agora a gente vai ler Gênesis 39, 7. O que aconteceu? E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. E não foi uma vez só que ela tentou. Não, foram várias vezes. Literalmente, ela assediou José e perseguiu José. Sim. No 8 fala até sobre isso. Fala assim, ó, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Uhum. E no 9, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este mal e pecaria contra Deus? Isso aí que você falou é muito interessante a gente pontuar. Porque ele tinha um relacionamento de confiança com Potifar, mas acima dessa relação de confiança, ele tinha uma relação maior ainda com Deus. E isso serve de um alerta para nós também, porque às vezes as pessoas cometem certas ações e tentam esconder dos homens. Só que a primeira pessoa que a gente falha é com Deus. A primeira pessoa que a gente erra quando a gente transgride ou a gente peca é com Deus, é com Ele que nós precisamos nos preocupar. Né? Então, naquele momento ali, tinha sim uma preocupação de José em relação a Potifar, que ele mesmo fala que ele tinha entregado tudo na mão dele, era uma relação de plena confiança, mas ele jamais poderia errar com Deus. Pensa no tanto que essa mulher ficou revoltada. Né? E aqui a gente entende perfeitamente. E aí o que acontece? Vamos ler lá no 39, 21? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Sim, porque ela fez um espetáculo e ele foi levado preso. Sim. Aí você pensa, ele não fez absolutamente nada. Na verdade, ele foi íntegro, né? E o Sim, pagamento da integridade dele foi a prisão dele. exatamente. Exatamente. E isso nos toca e faz com que a gente reflita. Né? Você sempre fala no valor, né? Quanto vale a nossa integridade? Ele pagou caro por ser íntegro. Às vezes nós vamos precisar também pagar um preço alto, né, para continuarmos sendo íntegros. Sim. Mas a nossa recompensa talvez não venha logo. Mas lá na frente o melhor está por vir, né? E mesmo assim a gente percebe também, no versículo 21, que mesmo na aflição o Senhor estava com José. Sim. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Ou seja, o Senhor estava ali abençoando ele. Talvez era a bênção que ele queria? Não. Talvez não. O Senhor não vai dar pra gente as bênçãos que a gente queria no momento que a gente queria e como a gente queria. Porque José, ele estava numa situação, como é que eu posso dizer? Era confortável para ele. Talvez não por causa da mulher de Potifar, mas daquilo que ele estava fazendo, estava confortável para ele. Se você for parar para ver. E aí talvez o Senhor colocando ele na prisão, que é o que a gente vai ver, foram oportunidades que surgiram para ele para que ele pudesse crescer. Sim. Porque ele se tornou muito maior do que somente um... Eu olho na situação onde ele era o governante da casa ali de Potifar, como se ele fosse um mordomo. Sim. Ele cuidava de tudo para que as coisas funcionassem. Era basicamente isso que ele estava fazendo ali. Só que quando ele vai para a prisão e acontece tudo ali com ele, são oportunidades que o Senhor deu para que lá na frente ele se tornasse governador. E Para que ele ficasse só abaixo do faraó. E sabe uma coisa bem legal que eu percebo a respeito do caráter de José? É que ele era o tipo de pessoa que transformava o ambiente.
Isso. E não permitir que o ambiente o transformasse. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Sim, inclusive. falamos. Então, tipo, qualquer lugar que colocassem ele faria a diferença. Ele Com prosperava. certeza. E ele iria prosperar. Porque ele estava alinhado com o Senhor. Uhum. Por pior que fosse a situação, né? E a gente vê, né? Como que o Senhor, então, ele estava com ele. Então, o Senhor estava com ele na confiança que o carcereiro depositou, acabou depositando nele, né? Estava com ele na capacidade de interpretar sonho, porque agora ele vai entrar em um outro nível. Antes ele só relatava o sonho, ele não sabia interpretar. Olha que interessante. Quando ele falou, quando ele contou os sonhos para os pais e para os irmãos dele, ele só disse sobre o sonho. Ele não interpretou. Quem interpretou foram os irmãos. Sim. Então você está dizendo que você vai ser melhor que nós? Que a gente vai ter que se prostrar a você? E aí o pai também ficou indignado, mas agora não. Ele não só dizia os sonhos, ele interpretava os sonhos. Olha o amadurecimento espiritual. Isso aí. Dos dons espirituais que ele recebeu. Exatamente. Por isso que a gente sempre aprende, né? Sempre é falado, e a gente entende também pelas escrituras, né? Que nós devemos buscar os melhores dons, nós precisamos buscar a revelação pessoal, e nós não podemos nos limitar, porque às vezes o Senhor tem algo muito especial guardado, nós temos algo muito especial guardado dentro de nós e não estamos desenvolvendo, nós estamos nos limitando. Uhum. Né? Você falou bem falado. José, ele apenas relatou no primeiro momento o sonho que ele teve. E ele cresceu espiritualmente no ponto que depois ele começou a fazer o quê? Interpretar sonhos. Sim. Isso pode acontecer conosco também, porque Com todos certeza. nós temos algum tipo de dom, né? Um talento a ser desenvolvido. Então, vamos lá. E a gente pode ver também aqui a respeito dessa parte ainda sobre a adversidade, né? Tem uma Sim. escritura em Doutrina e Convênios, 121, 7 e 8. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfarás sobre os teus inimigos. Então aqui era o Senhor falando para Joseph, né? Quando ele estava basicamente na cadeia de Liberty. E a mesma promessa que ele fez para Joseph é a promessa que, teoricamente, todos nós temos quando a gente está no momento de aflição, né? De que se a gente suportar bem, Deus vai nos exaltar, ou seja, Ele vai nos recompensar. Não da forma, talvez, que nós esperamos, mas da forma que Ele está disposto e Ele sabe que vai ser o melhor para nós. Exatamente. E aí nós vemos que o Senhor, ele não abandonou José em nenhum momento. Ainda que José estivesse passando por todas aquelas situações, o Senhor sempre esteve com ele. E sabe, quando nós estamos com o Senhor, por pior que seja a situação, nós sentimos paz, esperança, nós mantemos a nossa fé acreditando que dias melhores virão. Porque desistir, gente, não é uma opção. Não é. Né? Se você entrega os pontos, quais serão os frutos de você se entregar ou desistir? A gente precisa crer, precisa acreditar. E aí, no manual, ele nos convida a pensar, né? Ele faz uma pergunta. Que evidências você viu de que o Senhor não o abandonou em períodos de desafios? Então, às vezes, uma pessoa ela pode ser enviada, uma força que a gente não sabia que a gente tinha pode basicamente surgir na nossa própria vida, né? Ou até uma decisão que às vezes a gente pode ter tomado corretamente, mesmo que nós estivéssemos sob pressão. Então, aí a gente pode ver também, 1 Nef 5:14. E aconteceu que meu pai Leí também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José. Sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó e que fora vendido no Egito, e que fora preservado pela mão do Senhor para que pudesse preservar seu pai, Jacó, e toda a sua casa, evitando que morressem de fome. Olha as conexões aí. E é interessante que o mesmo dom espiritual que José tinha, Nef tinha e Leí também tinha.
Olha isso. Então talvez é uma herança, não sei. Algo para a gente poder, se vocês souberem sobre isso, alguma citação que fala sobre os atributos, talvez, da tribo de José, que derivaram de Manassés e Efraim, se essa é uma habilidade, se você ler alguma citação sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber, porque a gente vê que isso veio na linhagem, né? É um desafio É um isso, hein? desafio. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Exatamente. E agora nós vamos para a parte, se eu for fiel, o Senhor me guiará e me inspirará. Então, voltamos à cronologia dos sonhos, em Gênesis 40. Né? Então, na prisão, o copeiro e o padeiro, eles têm sonhos. Olha aí os sonhos de novo. Vamos lá, no Gênesis 40, 8. Voltamos, então, à cronologia dos sonhos. Né? O sonho do copeiro, do padeiro. Então, vamos lá. Como é que foi, Oscar? Eu vou contar porque eu já estou revoltado com esse copeiro aqui, mas vamos lá. Basicamente, tiveram dois sonhos. Um foi do copeiro, um foi do padeiro. Uhum. Do copeiro, resumindo, José falou, olha, o faraó vai te perdoar por causa desse problema que vocês tiveram, você vai voltar ainda, ele dá até o exemplo da taça do vinho, né, que você vai voltar a servir ele. Já o padeiro não teve um final tão bom, porque o padeiro foi morto. Sim. Só que o que mais me deixa revoltado nessa história foi que o copeiro não lembrou de José. E José ainda falou com ele. Ingrato. José falou, olha só. E aí no versículo 14, ele fala o seguinte, ó. Isso é José falando pro copeiro. Uhum. Porém, lembra-te de mim quando estiveres bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que me pusesse nessa cova. Então, nessa parte, no versículo 15 que eu acabei de ler, ele basicamente diz ali, ó, me ajuda. Só lembra de mim, então, quando você estiver lá com o faraó. E aí, o que ele fez? Foi a primeira coisa que ele fez foi esquecer de José, que ajudou ele. Aí a gente começa a juntar, né, de novo. Poxa vida, foi traído pelos irmãos, foi vendido, trabalhou como escravo na casa de Potifar, foi acusado de assédio, foi para a prisão, ajudou tomando conta de tudo lá na prisão, né, o carcereiro mor, e interpretou sonhos e foi esquecido de novo. Olha a resiliência de José, ele poderia ter ficado furioso. E poderia ter indagado, Senhor, pô, Senhor, eu tô de novo? Aqui de novo, ajudei o cara. Porque não tem outra pessoa, né? Vamos dividir os fardos aqui, né? Mas sim, tudo eu. Enfim, José não fez isso, gente. Né? Deixa bem claro isso, que ele seguiu adiante. E aí vem o sonho do faraó. E aí, obviamente que alguém lembrou, né, de José. Aquele que havia esquecido dele lá atrás. Exatamente. E aí nós vamos ver aqui em Gênesis 41, de 14 a 16. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou suas vestes e foi a faraó. Só um comentário sobre isso aqui. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Será que toda vez que a gente está buscando por uma bênção do Senhor, a gente faz o melhor que a gente pode com as circunstâncias que a gente pode? Isso aqui demonstra muito sobre a maturidade de José. Ele poderia ter ido barbado, cabelo grande, mas sujo. Ele não fez sujo, porque ele estava numa prisão. Mas não, ele fez o melhor que ele podia com a circunstância que ele tinha. Ou seja, barbeou-se e mudou as suas vestes para encontrar com o faraó. Porque aquela situação, Oscar, não definia quem ele era. Ele estava daquele jeito, mas ele não era daquele jeito. Sim. Então ele aproveitou uma oportunidade para se mostrar, né, quem era José. E isso é outra coisa. Você aproveitar a oportunidade. Aquela ali eu acho que era a maior oportunidade que ele teve durante todos aqueles anos que ele ficou preso ali.
Sim. né? Servindo como escravo. Então não podia deixar passar. Eu sei que roupas, aparência não define as pessoas, mas ajuda muito, porque pode abrir ou fechar portas. Sim. E naquele momento, com certeza, ele tinha essa consciência. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretes. Ouviu dizer de quem? Daquele que havia esquecido dele. Lembrou, que agora né? lembrou. E isso a gente está falando aqui de pelo menos o tempo que José ficou na prisão ali no cárcere, né? Na casa do cárcere, que a escritura chama, foram 3 anos, Sim. basicamente, que esse cara se esqueceu dele, esse copeiro mor, vacilão. E respondeu José a Faraó dizendo: Não está em mim. Deus responderá com paz a Faraó. Então José, vamos recapitular aqui, tá? José, ele sabia receber um sonho, ele sabia interpretar um sonho, e ele sabia receber, não só interpretar, mas entender como que o processo de revelação para a nossa própria vida. Porque se a gente for olhar até aqui na escritura, né? Em Doutrina e Convênios 6:23, que fala da paz, fala: não dei paz à tua mente quanto a esse assunto. Esse é um princípio da revelação. Sim. E ele sabia o princípio da revelação e falou pro Faraó: olha só, não sou eu que vou fazer isso não. Deus responderá no teu coração com paz. Sim, ele não tomou para ele aqui. Não. Ele deu de quem era a responsabilidade, Sim, de como sim. que ele ia ter o sentimento. O que foi muito importante aqui. E a gente continua no 17. Então disse o Faraó a José: Eis que o meu sonho, estava eu em pé na margem do rio. E aí ele começa aqui a contar todo o sonho dele, das vacas gordas, formosas, e aí a gente vai para a parte da interpretação do sonho. Ele falou vacas gordas e as vacas magras. Prosperidade e fome. Isso, exatamente isso. E aí o que me chama a atenção, depois que a gente passa dessa parte do sonho, é o que José fala para ele. Porque a inteligência de José, gente, era um troço, assim, Sim. surreal. E a oportunidade que ele tinha e como que ele aproveitava aquilo. E aí ele fala o seguinte, ó, lá no versículo 33, ele fala assim: Portanto, procure, Faraó, agora um homem de discernimento e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha como é que ele era inteligente, Viane. Tipo assim, ele não só falou: Faraó, toma alguém que é sábio, alguém que sabe discernimento. Ele deu o plano completo do que o Faraó precisava fazer para resolver o problema. Ele só não falou assim, ó, me chama, me contrata. Mas ele deu um plano. Sou eu que vou resolver isso aqui. Não, ele falou assim, ó, chama alguém que tenha discernimento e que seja sábio e, ó, faz isso aqui. Deu o plano tudo para ele. O que ele fez? O Faraó ia procurar outra pessoa. Pô, já sabia exatamente o plano, já tinha traçado, interpretou, sabia o que fazer. Mas aí não é o caso de aproveitar a oportunidade? É. Não é o caso que a gente sempre aprende? Você precisa estar preparado, né? Porque se você estiver preparado, você não precisa temer. E esse era o perfil de José. A gente aprende isso lendo toda essa história. Porque só uma pessoa preparada e espiritualmente nutrida teria, sabe, essa capacidade de interpretar o sonho e já traçar toda uma estratégia. Nós estávamos falando de uma grande nação, de um império. E algo que eu acho muito interessante também é que se você for olhar, como é que José conhecia de mantimento? Onde que ele aprendeu isso? Ele estava lá na casa de Potifar. Não governava a casa? Sim. Ele não sabia qual era o consumo de uma casa, ele não sabia sobre trigo, não sabia como é que era a plantação, ele sabia disso tudo. Então, às vezes, o Senhor está te colocando numa situação que não é uma situação que você gostaria. O José queria estar lá na casa do pai dele. Ele queria estar lá com Jacó, feliz do jeito que ele estava, teoricamente, né? Sendo amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos.
Mas ele queria estar lá. Mas às vezes os planos de Deus não são os nossos planos. Então ele teve que tirar José de lá, ele teve que ser vendido para ele trabalhar na casa de Potifar, entender de administração básica ali, planejamento, ir para a prisão para encontrar com o faraó. Entende Sim. como é que o caminho foi todo orquestrado para que Sim. aquilo acontecesse? Porque se não fosse dessa forma, como que isso se cumpriria? Qual seria o acesso de José até chegar no faraó exatamente no momento chave? Todo o Egito passaria fome. Sim. Todo o Egito, inclusive a família de José, porque lá na frente a gente vai ver sobre isso. Sim. Né? Como que é o reencontro justamente pela falta, pela escassez de alimento. Sim. Então, é aquela máxima, né? Deus escreve certo não por linhas tortas, por linhas certas. Isso aí. Né? E não erra. É isso. Então a gente percebe aqui, ó, que Deus ele usou um homem que foi escravo e prisioneiro para salvar nações. Foi basicamente isso que ele fez. É mais ou menos os humilhados serão exaltados. Exatamente. Né? Principalmente quando alinha os planos com os planos de Deus, coloca Deus, né? A gente falou sobre isso também, né? Que Deus prevaleça na nossa vida. E prevalecia-se na vida de José. A gente vê Sim. isso de forma muito clara. Sim. Então como que o Senhor ele quer que nós nos preparemos para as dificuldades futuras que a gente vai ter? Espiritualmente, construindo reservas, tanto, a gente for falar até no armazenamento, né, que a gente Sim. aprende tanto sobre isso. E olha o que está acontecendo hoje, Oscar. Exatamente isso. Olha a situação. A gente vê a diferença de preços quase todo dia que às vezes acontecem. Sim. Você vê que até o poder de compra está diminuindo muito. Sim. E a gente já tem sido advertido disso várias vezes. E às vezes a gente não dá ouvidos. E sabe uma coisa que às vezes eu penso? As pessoas ficam assim, às vezes falando, o apocalipse. Gente, o apocalipse, na minha concepção, já chegou para muita gente. Já chegou, muitas pessoas já estão, eu não estou falando no momento final, mas a situação de vida, as circunstâncias são terríveis. Né? Olha o que está acontecendo no mundo hoje. E sim, nós precisamos estar preparados. A gente fala tanto de armazenamento na igreja, né? E para quem está nos assistindo e que não sabe a respeito do armazenamento, é uma forma de viver previdente, onde enquanto você tem condições, você faz uma reserva daquilo que é sua necessidade básica, né? Aquilo que vai prover para sua família no momento de crise, no momento em que às vezes você não vai ter o recurso ali para poder prover. Então são N situações. Foi o que aconteceu com José. Uhum. Ele se preveniu no momento de fartura, ele foi sábio, ajudou todo o Egito, traçou o plano, executou, e no momento de crise, eles não precisaram temer, muito pelo contrário, a gente vê que toda a região, não só o Egito, mas todos os povos, né, ao redor do Egito foram abençoados, né, pela atitude de José. Isso. Então a gente vê que a preparação ela não vai eliminar a crise que a gente vai passar. Sim. Mas ela vai mudar a nossa posição dentro dessa crise. Sim. Então como que a gente vai ficar em meio a uma crise? É basicamente isso que a gente percebe aqui, né? Então o Senhor, ele não impediu que José fosse vendido, ele não impediu que ele fosse acusado, não impediu inclusive que ele fosse preso. Mas em cada capítulo aqui a gente percebe que o Senhor estava com ele. Ele tinha um caminho preparado para José. E assim como ele tem um caminho preparado para José, ele também tem um caminho preparado para mim, ele tem um caminho preparado para Viviane, ele tem um caminho para as pessoas que basicamente estão nos vendo aqui hoje, estudando junto com a gente nesse episódio do podcast, né? Isso mesmo. Então talvez a pergunta final não seja por que isso está acontecendo comigo, mas o Senhor está comigo agora, mesmo aqui. Então você consegue identificar o Senhor em meio às suas aflições? Quão espiritual você está se esforçando para ser, de modo que, mesmo que você esteja sofrendo, você consegue perceber que o Senhor está perto de você? Essa é a pergunta que eu acho que a gente fica. Sim. E não desista. Não desista porque o melhor está por vir, porque o Senhor ama todos os seus filhos, porque Ele
que está com seus olhos sobre nós, porque Ele ouve as nossas orações, porque Ele conhece as nossas necessidades. E nós precisamos entender que todas as coisas acontecem no tempo do Senhor. Então, que essa semana todos nós possamos internalizar essa história de José, aprender com José, procurar nos tornarmos mais resilientes e, diria até, fazer de um limão uma limonada, né, Oscar? Exatamente isso. Então, como José, que nós possamos escolher sermos fiéis, né? Mesmo que ninguém esteja vendo. Porque o Senhor, ele estava com José e ele também está conosco. Sim. Então é isso, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui até agora. Esse estudo foi maravilhoso, eu tive um prazer enorme de fazê-lo. Sim. Esperamos que você esteja conosco também no nosso próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que estão sendo postados toda semana e deixa aqui, principalmente nos comentários, o que você achou dessa aula, o que você aprendeu e que pode compartilhar conosco também, tá bom? Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima semana.